Deus tem controle de tudo. Deus tem controle de tudo. Deus sabe de tudo. Nunca diga que está errado. Nunca diga que não está certo. Você não sabe o amanhã. Pode sentar, igreja. Você não sabe o depois de amanhã. Você não sabe o que está acontecendo na sua vida, mas Deus sabe. Tudo Deus tem um propósito, irmão. Se Deus te der saúde, porque tem um propósito. Se Deus te der dinheiro, porque tem um propósito. Para tudo nessa terra tem um propósito, o reino de Deus. E hoje lá no culto em Sorocaba, o irmão Moisés pela primeira vez chegou na igreja, depois de passar quase um mês dentro de uma UTI por causa do coronavírus. Você vê a alegria daquele homem de poder entrar na casa de Deus. E ele tem 53, né? Minha idade, 53. E ele tem um filho recém-nascido. Nasceu o filho e ele ficou com coronavírus. Ficou entubado 13 dias lá e pouco. E ele conversando com ele, falou assim: eu só lembrava dos irmãos da igreja, mas os irmãos da igreja devem estar orando por mim. E ele subiu hoje lá na igreja e falou assim: o meu Deus teve dó de mim. E eu disse: irmão Moisés, é porque Deus tinha um propósito na sua vida. Se Deus não tivesse um propósito na sua vida, você tinha ido embora dessa terra. Por que Deus vai curar uma pessoa? Porque Ele tem um propósito. Por que Deus vai colocar em você em alguns lugares? É porque Deus tem um propósito. E tudo é para a honra e glória do nome dEle. E eu falei assim: irmão Moisés, quando as pessoas vêm perguntar: você pegou coronavírus? Eu falei assim: eu peguei, eu quase morri, mas meu Deus me curou. Aleluia. Você vai poder falar que Deus é bom. Se você vai falar que Deus é bom. Mas por que levou lá no UTI? Por que passou? Eu não sei, irmãos. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar algumas perguntas para mim, e eu digo: nem eu sei da minha vida, e da sua eu não sei também. O que podemos é orar por você, porque a resposta é de Deus. E uma coisa eu vou falar para vocês, irmão: nunca prometa cura. A pessoa vem lá, por exemplo, o irmão José estava lá no leito do hospital. Eu nunca falei para Tatiane, quando a Tatiane me ligava desesperada, com o neném recém-nascido no braço, eu nunca falei para ela assim: vai curar. E eu falava assim: Tatiane, se Deus quiser, Ele cura. Se Ele quiser, se tiver um propósito dele, cura. Porque é uma mania das pessoas falar: Deus vai curar, Deus vai... Aí morre. Aí a família se revolta contra Deus, falou que ia curar e não curou. Deus nunca falou. Quando alguém pedir oração para você, não fala: Deus vai curar, eu vou orar para Deus. Não fala que Deus vai curar. Fala assim: eu vou orar, porque Deus vai ter misericórdia. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele faz. Porque ninguém manda em Deus. Ninguém determina nada para Deus. É Deus que é soberano. Ele é Senhor. Algumas coisas acontecem na nossa vida, a gente não sabe o porquê. E muitas vezes vai criticar. Vocês sabem que eu estou começando agora a fazer biscoito. Estou indo para a feira. Vocês sabem isso. E tem hora que eu perguntava para mim: por que agora que eu aposentei, minha esposa? Alguns falam assim: mas por que ele vai? Não precisa, o que vai fazer lá? Hoje eu entendi. Porque tudo tem um propósito. Eu pude pregar a palavra de Deus lá para uma família. Eu contei o testemunho. Domingo passado nós fomos de novo na casa deles, né, Cátia? Como que eu ia alcançar aquela vida se não fosse o biscoito? Pude ir na casa orar para aquela advogada, orar para aquele homem, para aquela menina que estava oprimida lá. Ela fez todo o tratamento na psicóloga e não resolveu. Aí a psicóloga encaminhou
para a psiquiatria, para a médica psiquiatra. A médica encheu de remédio a menina e não resolveu. Mas eu conheço um que resolve, o seu nome é Jesus. Qual que era o destino da menina? Internar no hospital de louco. Mas Jesus te cura quando Ele quer. Ela enxergava vulto, ela era perturbada. E hoje a menina está diminuindo o remédio. Aí o pai falou assim: e aí, joga tudo o remédio? Eu falei: não. Vai diminuindo a dose, porque você aumentou a dose, vai diminuindo a dose, Deus vai fazer a obra. Eu não sou doido de falar, joga o remédio. Não, Deus não mandou falar. Porque tem muita gente que fica falando que Deus... Irmão, se Deus não falar, não fale nada. Lá na feira tem um casal lá que vende aquele kefir. E eu estou podendo falar de Deus para ele. Podendo falar de Deus para ele. E o coração dele está tão mole. E quando eu não vejo lá, eu fico assim, sabe? Outros, eu posso falar de Deus para a vida. Aonde Deus me levar, eu tenho uma oração, vai: Senhor, que meus pés não sejam os seus pés, que meus pés sejam os teus pés, para que eu vá aonde o Senhor quiser. Que a minha boca não seja a minha boca, mas o que seja a tua boca, que eu fale somente o que o Senhor quer. E que meus ouvidos não sejam os meus ouvidos, mas seja o teu ouvido, que eu possa ouvir o que o Senhor está falando. Deus tem propósito de tudo, Deus sabe de tudo. Eu pergunto: quanto que vale uma alma? Uma alma vale que o mundo inteiro. Se eu for lá na feira e uma alma se converter, valeu. E é duro eu levantar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não precisava disso. Mas Deus sabe. Nunca diga que está errado, que Deus tem o seu propósito. A gente passa por alguns processos. Não murmure, confia em Deus, e Deus vai fazer. Ah, não deu certo. Deus sabe de tudo. Uma porta se fecha aqui, Ele abre outra ali. Porque a gente fala: Deus, eu estou na tua presença, Deus. Deus, usa o teu servo. É assim minha oração, não é assim também a sua oração? Deus, estou à disposição. Mas quando Deus te conduz, você acha que não é o caminho. A Bíblia fala: os seus caminhos não são os meus caminhos. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. O seu pensamento é muito baixo. O pensamento de Deus é alto. O pensamento de Deus é alto. E a gente não sabe nem nossa vida, e muito menos a dos outros. Então nunca diga que está errado. Nunca diga. Deixa na mão de Deus. O que tiver que fazer, Ele vai fazer. Vai dar tudo certo. Faça como o salmista Davi, quando você estiver naquela situação, naquele momento: aquieta, ó minha alma. O salmista Davi fez: ó, por que minha alma se abate dentro de mim? Aí ele responde: espera em Deus. Espera em Deus. Porque a gente se abate, irmão. Se abate, a gente fica nervoso, dá desânimo. Mas é a sua alma. Dentro de vocês tem corpo, alma e espírito. Aí, corpo, alma e espírito. A nossa alma é enganosa. Quando foi enganoso seu coração, é o sentimento da alma. Aí eu estou sentindo. Eu testemunhei, uma vez eu estava em casa, eu senti, irmão, aí devo ir lá na casa do irmão e orar, porque ele está passando por um problema. E era a minha alma. Eu levantei, eu peguei meu carro, se aprontei, pegamos e fomos lá na casa do irmão. Chegamos lá, batemos palma, não tinha ninguém. Outro dia eu encontrei o irmão, fui lá: e aí? Não, está tudo bem, pastor. Não, porque ontem eu vim na sua casa fazer uma visita. Não, eu fui no shopping passear, mas está tudo bem. Não, está uma maravilha, pastor. Então era a minha alma. Deus tinha falado para mim? Não, era a minha alma. Cuidado, a sua alma te enganar. Agora, o Espírito de Deus, aquele que Deus soprou no homem, esse jamais vai enganar. Amém? Então quando você fica abatida, você fica triste, desanimada, é sua alma. Mas aí você pode falar para a sua alma: ó, na palavra de Deus está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Na palavra de Deus minha alma está dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, minha alma.
Ele falou assim: por que perturbas dentro de mim, minha alma? Espera em Deus. Irmão, eleva meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O salmista estava assim, ó. Porque o rei, naquela época, o rei Saul, nesse texto, o rei Saul estava chegando com o exército. Era um vale, ele não tinha para onde ir. Ia monte para todo lado. O rei Saul ia pegar Davi, porque Davi estava fugitivo nessa época. O que aconteceu? Os filisteus invadiu Israel. Veio um mensageiro, falou para Saul bem assim: nosso país está sendo invadido. Saul falou assim: deixa Davi, vamos defender. E voltou. Quem que providenciou dos filisteus entrar e invadir? Quem que providenciou o rei Saul recuar? Quem? Não diga que está errado algumas coisas na sua vida. Aí Davi falou assim: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Aí ele responde para ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, a terra. O seu socorro vem de Deus. Você tem que estar firmado em Deus. A sua vida, a sua família tem que estar em Deus. A sua saúde, o que está acontecendo, não diga que está errado. Às vezes passamos por processo. Vou falar, processo. A gente pede muitas coisas para Deus, e muitas vezes Deus permite que a gente passe por um processo. José do Egito, ele sonhou que seria o quê? Rei. Ele sonhou que havia as estrelas, a lua ajoelhava para ele. O pai dele falou assim: você vai ser rei, eu vou ter que ajoelhar. Ele sonhou dos molhos de trigo. Ele ganhou uma capa bonita, mas tinha um processo. Qual o processo de José? Foi vendido pelos próprios irmãos, foi jogado numa cova, foi ser escravo na casa de Potifar, foi para a prisão. Foi um processo. Mas frustrou o plano de Deus na vida dele, sim ou não? Eu quero dizer nessa noite: o plano de Deus jamais será frustrado na sua vida. Pode levantar Satanás, milhões de anjos malignos, jamais vai frustrar o plano de Deus na sua vida. Jamais. Aí José sai para ser o segundo mandatário do Egito, porque Deus tinha um plano, que era livrar o povo dele. Traz o povo dele, leva para Gósen, e ali fica no Egito. Então, tudo que você tem passado, não murmure, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você não entende nada, eu também não, mas nós confiamos no Senhor. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor. Nós faremos menção do nome do Senhor. É só isso, irmão. Quero que você fique firme com Cristo. Não vá no modismo do mundo, não vá nas coisas que estão por aí. Vá só o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é perfeita, agradável, boa. É o que Deus tem para a sua vida. Muitos vão falar as coisas, muitos vão se levantar, porque é bíblico. Há últimos tempos levantaria muitos falsos profetas. É tanta bobeira, tanta bobeira. Um dia eu fui mostrar umas coisas para minha esposa essa semana, né? Ela tirou teu olho, eu não queria nem ver. Camarada plantando bananeira e profetizando, e bananeira. Pelo amor de Deus. E todo mundo é Deus. Deus precisa plantar bananeira para falar, irmão? É muita meninice. As igrejas, os crentes estão ficando velhos, mas não estão crescendo. Fica velho na igreja, mas não cresce. A palavra de Deus precisa crescer. Crescei na graça e no conhecimento de Deus. Essa igreja é firmada na palavra.
Pastor, não, eu não quero nem saber o que a outra faz, o que a outra deixa de fazer. Nós vamos fazer o que a palavra de Deus diz. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Aparece modismo daqui, modismo dali, mas a palavra de Deus não passa. Você tem que estar firmado na palavra. Não é de mim não, irmão. Porque se você for firmado em mim, você vai decepcionar. Porque eu sou homem igual você. Sou humano igual você. Sou a mesma coisa que você. Fico bravo. Vou no banheiro igual você. Tudo durmo igual você. Sou humano. A única coisa, eu estou cumprindo um propósito de Deus na minha vida. Muitas vezes subo aqui, eu falo, Senhor, só sua misericórdia na minha vida, porque eu não tenho condição. Mas eu sei que não sou eu, que é Deus que vai fazer, porque tudo que é feito nessa igreja é para a honra e glória do nome santo de Jesus. Se eu orar, alguém for curado, a glória de quem é? De Jesus. Se eu orar e a pessoa se enriquecer, a Deus abrir a porta, a glória de quem? De Jesus. Tudo que eu fizer, a glória de Jesus. Porque de mim nada eu posso fazer. Aprenda a dar glória ao Senhor. Quando você comer, quando você dormir, fazei tudo isso para a glória de Deus. Talvez você não gosta do seu emprego, mas pensa assim, chega no seu emprego e fala assim: hoje eu vou trabalhar aqui para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Tenha responsabilidade. Seja sal da terra e luz do mundo. Porque a maior pregação não é você falando, mas o seu testemunho. Eu vejo lá na feira, muitas vezes eles estão contando piada assim, aí eles dão, sabe o que ele faz com o olhar assim? Tipo, aí ó, melhor não falar, e tá aí. Ele não precisa falar nada. A maior pregação é a sua vida. Seu vizinho vai olhar quem é você. Lá no seu emprego vai olhar quem é você. Porque quando a gente fala, muitas vezes não fala o que não deve falar. Mas a luz de Cristo resplandece em nossa vida. E fala, esse é de Deus. Eu quero ser igual a você. Você parece que tem uma paz. Fala, não, eu tenho mesmo, tenho a paz de Cristo. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dar. Amém? Então, lance a sua ansiedade aos pés da cruz. Não se preocupe com o que você vai comer, o que você vai vestir. O Pai Celeste cuida de nós. Amém? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão. Então não ache que está dando errado, que é processo, irmão. Processo. Algumas coisas aconteceram na minha vida. Eu lembro quando meus filhos foram adolescentes. Você acha que eu não foi fácil? A Liliane, né? O Thiago, né, Thiago? Quem te viu, quem te vê. Benção. Mas eu sabia que Deus tinha uma obra no coração. Nunca afastou da igreja. Mas sabe aquele espírito de querer mandar, sabe? Adolescente então, né? Eu sabia que Deus ia fazer uma obra. E fez. Nasceu, foi criado na igreja, nunca saiu da igreja. Mas tem uns momentos que passa, né? Algumas coisinhas. Não diga que é o diabo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas está tudo torto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomei posse. Toma posse dessa palavra. Pode estar sua família do jeito que está lá, mas se você tomar posse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ninguém anula a palavra de Deus. E Jesus falava muitas vezes, seja feito conforme a vossa fé. Você que está ansioso, você que entrou aqui de um jeito e os problemas para resolver essa semana, situações que estão incomodando, fala para sua alma, fala, minha alma, se acalma aqui, que Deus está comigo. Não se perturbe dentro de mim, minha alma. As minhas contas, aquele problema daquele filho, daquela filha, aquele problema lá no meu lar, aquela doença,
Fala, minha alma, tem um Deus poderoso, minha alma. Não se perturbe dentro de mim, minha alma. Espera em Deus. Deus vai fazer a obra. Deus já fez a obra dele. Só falta você receber. Você só apenas está passando um processo. E nessa noite Deus trouxe aqui para trabalhar na sua vida. Não diga que está errado. Não diga que está complicado. Deus é poderoso. Ele não muda e não vai mudar. Deus não perdeu o controle. Deus tem controle absoluto de todas as coisas. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. O poder de Deus.